Nessa série de vídeos, vamos apresentar uma análise para uma ferramenta bastante utilizada em projetos de sistema de controle que se chama Lugar Geral das Raízes. Meu nome é Ademar Gonçalves da Costa Júnior, sou professor da disciplina de Sistemas de Controle 1 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, IFPB. A característica básica da resposta transitória de um sistema em malha fechada está intimamente relacionada à localização dos polos de malha fechada. Isso é uma característica bem importante para a gente poder analisar, tenha isso em mente. Então, se o ganho de malha do sistema for variável, essa localização desses polos na malha fechada vai depender do valor do ganho da malha, que seja o valor escolhido. Então é importante que o projetista saiba com os polos, como esses polos de malha fechada se movem no plano S, à medida que esse ganho de malha vai variar. Se apenas o ajuste do ganho não vai produzir o resultado desejado, como por exemplo a gente quer uma característica que o sistema tenha um overshoot com um determinado valor máximo, tempo de pico, um tempo de estabelecimento em tantos segundos, minutos, etc., se isso não for suficiente, apenas ajustar o ganho, de fato, vai ser necessário adicionar um compensador ao sistema. Esse tema do compensador nós abordaremos no próximo tema da disciplina de Sistema de Controle 1. Então, os polos de malha fechada, lembrem-se disso, são as raízes da equação característica. Ou seja, lá do denominador, quando a gente fecha a malha, por exemplo, a gente fez isso em módulos nas unidades anteriores. Eu mostrei para vocês que as raízes desse denominador seriam os polos de malha fechada, são as raízes que a gente denomina da equação característica. Apenas a determinação dessas raízes vai ser uma solução limitada, devido ao fato que o ganho da função de transferência em malha aberta ele varia. Aquela malhazinha lá, a gente vai ver a malha, mas geralmente nós temos o controlador, a configurar a arquitetura básica, né? O sistema dinâmico, propriamente dito, a malha de realimentação, aqui o somador, né? A malha de realimentação, a alimentação negativa, tem a referência e tenho a saída. Então, apenas quando eu estou ajustando aqui as raízes da equação característica, só isso daí pode não ser uma solução viável, porque à medida que essas raízes elas variam, na verdade, o ganho também varia, ou vice-versa, o ganho varia, eu modifico as raízes da equação característica, então aí todo o cálculo deve ser refeito. Então isso termina dando uma trabalheira danada. Então, especificamente, o método do lugar geral das raízes, que foi desenvolvido pelo Evans entre 1948 e 1950, foi publicado um artigo sobre isso, a partir daí adotado como parte do projeto da área de sistema de controle. Então, o LGR, que a gente vai chamar a partir de então assim, ele vai permitir que as raízes da equação característica sejam representadas graficamente para todos os valores de um parâmetro do sistema. Utilizando o método LGR, então o projetista pode prever quais os efeitos da variação do valor do ganho ou da adição de polos e ou zeros de malha aberta aqui no sistema sobre a localização dos polos de malha fechada onde está estracejado. No projeto de sistemas de controle linear, o método LGR ele indica o modo pelo qual os polos e os zeros de malha aberta devem ser modificados para que a resposta satisfaça as especificações de desempenho do sistema. Como, por exemplo, a gente, como falou, o overshoot, o tempo de pico, o tempo de estabelecimento. O fato da geração do LGR em softwares como MATLAB, Scilab, Lab, o Python, eles podem ser utilizados, inclusive devem ser utilizados. Pode-se pensar que o esboço manual do LGR seja um desperdício de tempo e de esforço, mas na verdade não é. A experiência em esboçar isso de forma manual,
o LGR, eu falo, é muito importante para que você possa interpretar o que é que o LGR está indicando para você. Aquele LGR que foi gerado pelo computador, você colocou algumas linhas de comando com alguns códigos, ele gerou essa figura. Então, exatamente qual a interpretação daquele lugar geral das raízes no qual você estará envolvido no projeto. Antes de passarmos para apresentar o lugar geral das raízes, vamos basicamente fazer uma rápida revisão sobre a representação vetorial de números complexos. Então, o número complexo, sigma mais j ômega, em coordenada cartesiana, pode ser representado graficamente dessa forma, nesse gráfico que está aqui do lado direito. Então, eu tenho o sigma, a parte real, mais j ômega, a parte imaginária, que está aqui. Então, eu tenho esse vetor representando esse número complexo. Ele também pode ser representado na forma polar, com magnitude m e ângulo θ, ou seja, m ângulo θ. O que significa isso? Significa que eu tenho a distância do ponto da origem a esse ponto, formado pelo ângulo, pela parte real e imaginária. Eu calculo o m e também calculo esse ângulo formado pelo eixo real aqui no sentido anti-horário. A função de transferência ela pode ser representada na forma racional. Então, eu tenho aqui fatores complexos no numerador, são as raízes do polinômio do numerador, e aqui como um produto também dos fatores complexos do denominador, ou seja, as raízes do denominador, tal qual a gente já representa dessa forma. Vamos utilizar o exemplo 8.1 do livro do Nise, dado que f de s é essa função de transferência com um 0 em menos 1, um polo na origem e um polo em menos 2. Ele pede para determinar tal função de transferência nesse ponto aqui, em menos 3 mais j4. Observem nesse gráfico aqui, eu estou ilustrando a distância, os vetores de cada polo e o zero em questão em relação ao ponto. Como é que eu vou calcular esse vetor com origem no zero em menos 1? Então, observe a seguinte situação. Vamos relembrar do passado. Para calcular isso, aqui a distância desse ponto para esse outro, eu vou calcular por meio da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Observe aqui que eu tenho uma distância entre menos 1 e menos 3 de 2 unidades. E aqui do eixo real até o ponto em J4, 4 unidades. Então, como é que eu calcularia isso? Raiz quadrada da parte real ao quadrado, a distância da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, que justamente vai dar o valor raiz de 20. Com relação ao ângulo, como é que a gente deve calcular, então? Então, arco tangente da parte a parte real, no caso 2, dividido pela parte imaginária, igual a 4, nós teremos 26,56 graus. Mas observe, deu 116,6. O que a gente vai precisar fazer é o seguinte, olha, eu preciso calcular esse ângulo aqui, vou chamar ângulo θ. Aqui eu calculei apenas θ1 em relação ao eixo imaginário deslocado. Então, eu preciso calcular no sentido horário do eixo real, no sentido anti-horário. Então, vai haver um complemento aqui de 90 graus, que é justamente o ângulo de 116,6 graus, fazendo a aproximação. O vetor com o polo em zero, nós temos aqui 3 unidades, então aqui vai ser o quê? Raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai dar raiz de 25, que dá justamente 5, tal qual está colocado aqui. No cálculo do ângulo, arco tangente de 3 sobre 4
nós teremos aqui 36,9, preciso somar o 90 graus, justamente vai dar os 126,9 graus. Vocês façam para o vetor com origem no zero em menos 2, vai dar raiz de 17, ângulo de 104 graus. Para o cálculo da função no ponto, o θ vai ser calculado da seguinte forma. Eu tenho um somatório de ângulos até o zero, do ponto até os zeros, menos o somatório dos ângulos desse ponto até os polos. Para calcular o módulo, eu vou precisar fazer o quê? No numerador, justamente os módulos do numerador, dos zeros, em relação aos zeros. Aqui na parte de baixo, denominador, eu vou fazer o produto de quantos polos eu tiver desses módulos individuais. Então, aqui deu raiz de 20, aqui é o zero, que é esse módulo aqui, justamente, sobre 5, que multiplica a raiz de 17, ou seja, o produtório, né, do valor dos módulos dos polos. E aqui, em relação aos ângulos, eu vou somar esses ângulos do ponto até os zeros, eu só tenho um zero, então deu 116,6, no caso, menos aí o somatório, né? Nesse caso aqui, se você fizer dessa forma aqui, o que é que vai ter? 126,9 mais 104 graus, são esses graus em relação até os polos, né? Então, aqui tem um pequeno erro, na verdade, onde se lê zero, na verdade tem um polo, né? Mas 126,9 mais 104, lembrando, não esqueçam desse sinal negativo, né? Que é igual a esse resultado aqui, 0,217, menos 114,3 graus. Isso representa a função de transferência nesse ponto S igual a menos 3 mais J4.